Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Tiago capítulo 5, do versículo 7 ao 12. Nós começamos na terça-feira passada falando um tema sobre o poder da paciência. E falamos naquela terça-feira sobre a paciência do lavrador. Capítulo de número 5, versículos 7 ao 12, nos diz assim: Carta de Tiago. Tiago foi aquele irmão de Jesus. Aliás, a Bíblia apresenta nominalmente 3 irmãos de Jesus: Tiago, Simão e Judas. Não confundir com o Judas Iscariotes. Estes faziam parte da família de Jesus e eram procedentes do matrimônio entre José e Maria. Disse Tiago, capítulo 5, versículo 7: Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Podeis sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Na terça-feira passada, quando eu vinha dizendo, irmãos, sobre esse nosso tema, o poder da paciência, eu estava aqui junto com os nossos irmãos. Quem esteve aqui na terça passada, levante a mão. Olha aí, vários irmãos estiveram, né? E estivemos falando que uma das virtudes do lavrador está no fato de que, ainda que não haja sinal algum de chuva, ele prepara a terra e lança a semente. E também me lembro muito bem naquela noite que disse aos irmãos que só tem colheita quem semeia. Não adianta você ficar atrás de alguma colheita se você não semeou, né? E o lavrador tem essa paciência. E depois que ele semeia a semente, ele se torna passivo e a semente ativa. Ele fica na dependência da semente. É a semente que vai ditar as regras até chegar à colheita do fruto. Este foi o primeiro exemplo de paciência no nosso assunto sobre o poder da paciência. E esta noite, dando continuidade ao que começamos na terça passada, nós vamos falar sobre a perseverança e paciência dos profetas. Eu sei que tem muita gente que quer ser profeta, e ainda hoje, em tempos de Facebook,
o que dá mais é profeta de Facebook. Eles aparecem e descobrem até o número do seu celular. E tem uns que ainda tem aquela ousadia de dizer assim: se você fizer o Pix agora de R$100, tem uma palavra de Deus para você. E aí o pessoal vai lá e dá 100, e dá 50, e dá 30. E isso virou um verdadeiro comércio, um verdadeiro meio de vida, né? E são profecias, irmãos, que não têm fundamentação nenhuma. Eu não posso dizer aos irmãos que Deus não venha falar em profecias, porque Deus fala em profecias. Porém, profecias não é laranja que dá todo o tempo em árvore. Cuidado com as profecias que você ouve. Porém, Tiago aqui, ele está falando no versículo 10, dos profetas que falaram em nome do Senhor. Uma coisa é falar em nome do Senhor, outra coisa é falar em nome do pastor. São duas coisas diferentes. Porque o pastor falou. Porque o pastor falou. Porque o pastor disse. Porque o pastor não gosta. Porque o pastor não quer. Você está falando no nome do pastor, não tem valor nenhum. Outra coisa é você falar no nome do Senhor, ou então falar no seu próprio nome. Não tem aquela profecia que o camarada disse: e te digo de mim mesmo, e te digo de mim mesmo. Então são profecias que não têm fundamentação. Agora, Paulo tinha uma autoridade espiritual tão elevada que em alguns conselhos ele toma um posicionamento falando como se fosse palavra de Deus, mas dizendo: digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. E julgo ter alcançado misericórdia. Outras passagens, principalmente na carta aos Coríntios, ele disse: diz o Senhor e não eu. Diz o Senhor e não eu. Então os profetas, eles tiveram que ter muita paciência, mas muita paciência mesmo. Primeiro, porque eles estavam sempre em evidência de uma profecia, em que, se fosse uma profecia desastrosa, eles também fariam parte do sofrimento daquele lugar. Um exemplo, Elias. Ele profetizou que não ia chover. Não ia chover. E fechou-se os céus. E ele também sofreu com o impacto da seca que ele havia profetizado. Aí você disse: pastor, mas Deus, ele mandou o corvo. Legal, hein? Legal. Mandou o corvo. Agora você pensa que em tempos normais a comida que Elias estava comendo não era melhor do que aquela que o corvo estava trazendo? Perguntar para o corvo: de onde é que você vem com essa carne? Porque você já sabe o que corvo come. E naquele tempo não tinha geladeira. E o pão? Então muitas vezes, irmãos, você lendo a Bíblia ou escutando alguém citar, você diz: que genial, que maravilhoso. Ele vai para Serepta e vai se hospedar na casa de uma viúva. E ele encontra essa viúva recolhendo lá uns cavacos para assar um bolinho lá no borralho, comer e esperar morrer. Então ele vai se hospedar na casa dessa viúva e vai comer da farinha que vai se multiplicar naquela panela. Ele profetizou que haveria uma seca e ele está sofrendo as consequências da seca. Aí você diz: mas pelo menos Deus cuidou dele. Cuidou, mas isso não o exime do sofrimento, não o isenta desse sofrimento, ele fica aí. Então os profetas que falaram no Antigo Testamento, eles foram experimentar o poder da sua própria palavra profética. E todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada e que você está lendo principalmente a vida dos profetas, você tem aquele doce engano de pensar que
esses profetas eram super-homens. E se fosse uma profetisa, era uma mulher maravilha. E não é por aí. Eram homens, como disse o próprio Tiago, homens semelhantes a nós. Homens semelhantes, tinha até careca. Lembra que Eliseu vai chegando em Samaria e tem uns meninos que estão gritando: sobe careca, sobe careca? Pessoas iguais a nós. Não haveria nenhuma diferença entre a gente. E você diz: mas então eles não eram assim um pessoal que estava vivendo um outro nível? Não, meu irmão. O que diferenciava deles é que quando vinha a palavra de Deus a eles, eles diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha um exemplo com o profeta Ezequiel. Deus disse para ele: Ezequiel, você vai comer a partir de hoje um pão assado em fezes humana. Eu quero ser profeta. Maravilha, sua comida vai ser essa. Ele entra em desespero, entra em pânico. Aí o Senhor disse: tá bom, então você não vai assar o seu pão nas fezes humanas, você vai assar o seu pão para comer em fezes de animais. Outra questão concernente a Ezequiel: naquele dia você vai profetizar, e naquele dia eu vou tirar a alegria dos teus olhos, e você não vai poder chorar. Você está proibido de chorar e de se lamentar. Ele disse: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa. E ele não podia chorar. Ele não podia de maneira nenhuma. Outra ocasião, Deus disse para ele: pega o cabelo da cabeça e corta, e divide em 4 partes. Uma você maceta com uma espada, a outra você solta ao vento, a outra você amarra uma trouxinha no seu vestido, e a outra você semeia sobre as águas. Era o que Deus estava falando a ele. Você desenha a cidade de Jerusalém como se fosse uma maquete, coloca os apeiros, os apetrechos de alguém que vai para o exílio e sai à noite furtivamente. Em outra ocasião, Deus disse para ele: coma o seu pão por peso e beba a sua água por medida. Aí você diz: eu queria ser profeta. Pois bem, meu irmão, essas são as questões dos profetas. Eles não eram super-homens, como eu vinha dizendo. Não, eles eram pessoas normais, assim como nós. Porém, eles tinham um contato com Deus, e eles haviam sido chamados para ser profetas. Jeremias, olha o sofrimento que teve Jeremias. Isaías, ele foi cerrado ao meio. Daniel, você diz: Daniel esteve na cova dos leões. E você acha que é uma boa coisa estar na cova dos leões? Uma maravilha estar nas covas dos leões, não é? A gente tem medo até de formiga, imagine de leão. Então são questões que eu e você, quando lê a Bíblia, não vamos lê-la em um contexto do sobrenatural. Não vamos ler ela num contexto natural, entender o natural e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração o sobrenatural da palavra. Agora, Tiago diz que estes homens precisaram ter paciência. Olha o que ele disse no versículo 10: tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e de paciência. Será que era por exemplo de heroísmo? Exemplo de fama? Não, ele está usando o outro lado. O outro lado. Qual é o outro lado? A vida, ela é como uma moeda, tem cara e
e coroa. A vida é assim, ela tem duas etapas. A etapa das alegrias, da vivência, da felicidade, ela é menor do que a etapa do sofrimento. E eu vou abrir a boca de profeta para você, que hoje eu estou com permissão de todos os profetas do Antigo Testamento para profetizar para você. Você vai ter mais sofrimento do que alegria. Aí você diz, não gostei, pastor. Eu também não, mas o que eu vou fazer? É a vida. Só que a parte dolorosa da vida é que te dá sustentação para viver. Vou voltar a repetir para que você grave no seu coração. A parte dolorosa da vida é o que te dá sustentação para você viver. Você está em pé e aqui nesta noite pelo fato de que você já passou por tantas e boas. Tantas e boas. Todo o sofrimento que você passou, toda a luta que você passou, todas as noites que você chorou, te trouxe até aqui. Se você fosse uma pessoa que baseou a sua fé, ou fundamentou a sua fé somente no dia da alegria, você já não estava mais aqui, porque a alegria é passageira, mas a fundamentação do sofrimento permanece. E as lições maiores da vida são aquelas aprendidas com sofrimento, aquelas que deixam marca. Lutas e provas que não sangram, não vale a pena passar por elas. Precisa sangrar, precisa fazer você gemer, precisa fazer você sofrer, para que você entenda que quando Deus está trabalhando desta forma, Ele está melhorando a tua vida, e o teu e o meu caráter. Glória a Deus. Nós não queremos isto, claro que não, porém é necessário. Acabou. E a Bíblia ainda diz em Hebreus que Jesus, pela alegria que estava proposta para ele, ele padeceu o sofrimento. Padeceu o sofrimento. Então estes homens eram iguais a nós. E Tiago disse: Elias, sendo semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. A única diferença entre Elias e nós, ele é igual a nós no nome, igual a nós no gênero, igual a nós em servir a Deus, igual a nós no corpo, igual a nós nas tentações, no sofrimento. A única diferença de Elias para nós é que Tiago disse, e orou, e nós não oramos. Esta é a única diferença. Elias era homem, segundo as mesmas paixões, e orou. Aí é que está a diferença. O grande problema é que a gente não oramos, e aí não temos as mesmas respostas que Elias teve. Se fosse nós desafiados no Monte Carmelo pelos profetas de Baal, depois que os profetas de Baal acabaram de clamar, se fosse eu ou um de nós aqui, nós estaríamos clamando até hoje. Porque tem crente que não recebe resposta da oração, ele já abandona. Então, meu querido, a vida da oração deste homem é que fazia toda a diferença. E se você tiver ou cultivar uma vida de oração, a sua vida fará a diferença no seu trajeto sobre essa terra. Entrando no nosso assunto, aqueles profetas, eles perseveraram, tiveram uma perseverança e paciência de uma tal forma, porque eles faziam a vontade de Deus em meio aos sofrimentos e perseguições. Servir a Deus quando está todo mundo te abraçando, te beijando e te dando cesta de Natal, é uma bênção. Agora, quando estão te perseguindo, te caluniando, te ferindo, te lançando na prisão, já é uma desbênção. Você já não quer esse tipo de coisa. Nós somos propensos a querer só a melhor parte do bolo.
E Deus quer que a gente coma a parte não tão boa. Estes profetas fizeram a vontade de Deus, sabendo que se abrissem a boca para soltar a palavra que Deus estava autorizando e mandando eles soltar, eles iriam sofrer, eles seriam perseguidos, seriam lançados em prisões, estariam baixo a látigos. Porém, mesmo assim, eles tiveram a ousadia de anunciar a palavra de Deus, não importando quais seriam as consequências. Ou você acha que João Batista achou bonito chegar lá e gritar: Herodes, no meio de toda a turma: "Ô Herodes, seu adúltero, você não pode possuir a esposa do seu irmão"? Ele sabia que se ele soltasse esta palavra, haveria consequências. Ele sabia disto. E você vai ver no final da vida dele, por que foi que João Batista morreu? Simplesmente porque ele soltou uma palavra de Deus endereçada a uma pessoa. E aquela pessoa, ainda que tinha respeito por ele, tinha a esposa que não tinha respeito e que não aceitou a palavra. Chegou o momento oportuno e a cabeça de João Batista rolou. Por que rolou? Porque ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Por mais profetas que tenha compromisso com a palavra de Deus, por mais profetas em nossa igreja, em nossas vidas, que tenha compromisso com a verdade, que ainda faça o olho brilhar e levantar e dizer: assim diz o Senhor, e assim é que acontece. Por mais profetas assim. Nós estamos, irmãos, em nossas igrejas abarrotadas de pessoas, mas são pessoas que não querem ouvir a verdade, e por isso os profetas vivem vendendo as suas profecias. Pessoas que estão em pecados, pessoas que estão vivendo uma vida promíscua, pessoas que estão pervertendo a verdade, e os profetas, quando se levantam para falar, sabe o que eles dizem? Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, a porta vai abrir, eu vou trazer uma casa nova para você, eu vou trazer um carro novo para você. Isso não é profeta. Profeta, ele conhece a Deus e conhece a sua palavra, e ele tem compromisso, e ele disse: assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Estes homens sabiam que iam ser perseguidos, que iam ser caluniados. Eles sabiam, mas maior era o chamado, maior era Deus na vida deles. Jeremias disse: eu estou cansado de sofrer e não posso parar, é como o fogo nos meus ossos. Ele disse para Deus: me iludiste, Senhor, e iludido fiquei. Me iludiste, iludido eu estou. Aleluia. E mesmo assim, eles tinham que perseverar, ter paciência. Ter paciência. Lembra daquele profeta que o Senhor disse para ele: vai em Betel, capítulo de número 13 do segundo livro de Reis. Vai em Betel e profetiza contra o altar, mas pelo caminho que você vai, você não volte. Lá você não beba água e não coma nada. E ele foi. Ele saiu de Judá, cruzou e chegou em Israel e foi até Betel. Quando o rei estava para oferecer o sacrifício, ele clamou e disse: altar, altar, o Senhor levantará um rei por nome de Josias, que vai queimar os ossos dos adoradores sobre esse altar. E como sinal de que Deus está falando, o altar vai trincar e a cinza vai derramar. E o altar trinca e a cinza derrama. O rei lança a mão e diz: prende.
E quando ele tentou voltar a mão endureceu e não voltava. E então o rei disse: ore por mim. E o profeta orou, e o rei então restaurou a mão e disse: vamos até na minha casa, e eu coma pão, beba água, descanse, e eu vou te dar um presente. Ele disse: assim diz o Senhor, que eu não devo comer e nem beber, e nem aceitar presente seu, e nem voltar pelo mesmo caminho. E ele começa o caminho de volta por outro caminho. E os filhos de um profeta velho é um problema, depois que aposenta dá problema. E os filhos de um profeta velho chegou na casa e começou a contar: olha, chegou um profeta de Judá lá. Pensa num camarada, ele veio lá da Porangaba 119, o sujeito está cheio até o tampo, e profetizou contra o altar quebrou, o rei ficou com a mão endurecida, atrofiada, não podia mexer. Ele orou, o Senhor restaurou, foi um avivamento. Aí o velho profeta disse: por onde é que foi esse rapaz? Olha, ele saiu por lá, jeita o meu jumento aí, já pulou em cima do jumento e encontrou o profeta debaixo de uma sombra e disse: é você o profeta que veio de Judá? Sou eu. Disse: olha, volta comigo, descansa um pouco, come pão e beba água. E o profeta repetiu a mesma coisa: não, foi me dado ordem da parte de Deus que eu não devo voltar a comer e nem beber. Disse: não, volta, porque um anjo, toda vez que um profeta for falar com você e colocar um anjo no meio, não se esqueça que tem anjo da direita e anjo da esquerda. Um anjo falou comigo: vai, traz ele de volta. E o babaca caiu na conversa e voltou. E quando ele estava na mesa ali comendo e tal, aí o profeta velho recebe uma palavra verdadeira de Deus e fala: por Deus, você foi desobediente, então você vai morrer. Ele despediu, foi embora, e no caminho um leão achou ele, pá, o matou, deixou o corpo estendido lá. Aí você disse: não tem glória no final de um profeta desse? Não tem. Ele deveria ter paciência, ele deveria confiar em Deus, ter perseverança, ele não deveria entrar por este caminho, ele deveria manter o posicionamento. E nós encontramos este homem fazendo apenas esta missão, e terminou a sua missão, terminou o seu ministério. Agora, o que Tiago está dizendo a você e a mim, que eu e você precisamos ver o exemplo destes homens, que mesmo com sofrimentos e perseguição, eles manteve a palavra de Deus. Eles mantevem a palavra de Deus. Segundo, o exemplo dos profetas na paciência e perseverança. O exemplo dos profetas em entender que Deus cuida de nós quando nós cumprimos uma missão que Ele nos delegou. Entenda isso. Deus vai suprir. A gente começa a falar em suprir necessidades. Irmãos, na missão que Deus entrega na vida de um profeta, o suprimento de Deus para aquele profeta nunca é em abundância. Nunca. Sempre é o necessário. O maná para o povo no deserto era uma porção por dia. E não adianta ser goloso e querer juntar um monte, não. E querer guardar para o outro dia, que no outro dia estava tudo estragado. Engana você e eu que o suprimento de Deus para as nossas vidas vai ser aquela abundância. Não. Se você recebeu uma missão de Deus, um dia você tem para comer e outros dias você não vai ter. Por que que Deus faz assim? Porque Ele quer ensinar você e a mim a dependência. Nós, quando chegamos no primeiro lugar para abrir uma igreja no campo missionário do Amazonas, um lugar por nome de Badajoz, eu não sabia remar, nunca tinha pego num remo para remar, nunca tinha andado numa canoa. A única coisa que eu consegui foi comprar uma espingarda 36 Rossi, mas eu nunca tinha dado um tiro.
E aí eu tinha que me virar lá, não tinha crente, não tinha ninguém. E quando acabou tudo, a Francisca deu um grito e disse: olha, acabou. Falei: não, deixa comigo que eu vou caçar. E a caça lá, o rio enche, entra para dentro da mata, e você vai de canoa por dentro da mata até. E eu, poderoso caçador na presença do Senhor, agarrei a minha cartucheira, e parti para a caçada, a primeira caçada minha. Já para entrar na canoa foi um espetáculo, porque a canoa ela cria um limbo verde assim no assoalho. Quando eu pisei, só vi minhas pernas passando. Aí me acomodei como pude lá, e peguei o remo e comecei a remar só de um lado, e a canoa ficava dando volta. E aí eu lembrei daquela música: se a canoa não virar. Aí um senhor que estava num flutuante gritou: o senhor tem que dar 2 remadas de um lado e 2 do outro. Falei: ah, tá, deixa comigo. Comecei: vai aqui, e vai ali, vai aqui, vai ali. E eu saí procurando, falei: eu quero um pato, ou então que seja um mutum, uma coisa grande, que primeiro caçada minha tem que ser grande. E eu andei, e carapanã que não tinha, um pernilongo que não tinha fim. Aquilo vinha no pescoço e batia a mão saía até marcada de sangue, e eu naquele sofrimento no meio daquela mata. Para virar a canoa no meio da mata era uma graça. Quem tem prática faz de olho fechado, quem não tem sofre. Não consegui nada, mais nada. Na volta acertei um periquito, estava sentado lá dizendo: me mata, me mata, me mata. E eu, pá, ele caiu, eu trouxe, e de longe disse para Francisco: ó, periquito frito, meu irmão. E você diz: é bom, pastor? Olha, irmão, bem frito dá para comer. Deus, Ele não vai te dar abundância, Ele vai te dar um periquito. Um periquito, uma traíra, metade de um tambaqui, uma coisa dessa. Por quê? Porque Ele quer que amanhã você volte. Esses profetas, eles experimentaram isso. Havia um socorro da parte de Deus? Havia. Quantas vezes aquele anjo assou pão para Elias? Uma só vez. Ou foi todo dia? Não, todo dia, por favor, tem aqui um anjo assando um pão para mim. Ah, esquece, meu amigo. Foi só aquele dia. Ele disse: levanta e coma, porque você vai ter que andar 40 dias e não tem mais pão. E mesmo assim eles perseveravam. Quando Paulo traz o histórico da vida dele, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, é assustador. É de tremer a alma quando ele disse: em açoites muitas vezes, em naufrágios muitas vezes, perseguido muitas vezes, em perigo entre estrangeiros, entre os da minha nação. E olha, ele começa a contar, e você diz: mas não é possível, isso não pode ter acontecido com um homem só. Foi a experiência dele. O que levou ele a perseverar é que ele estava de olho numa cidade em que o arquiteto é o Senhor Deus. Os olhos dele, a visão dele estava fixa num ponto da eternidade, como Moisés que sai do Egito vendo o invisível, cruzando o deserto e dizendo: vamos chegar lá, nós vamos chegar. Os profetas fizeram isso, e o que Tiago está dizendo: olha e tome por exemplo. Eles sofreram, foram perseguidos, mas não perderam a esperança, não perderam a fé, continuaram. Portanto, meu irmão, nesta noite recebe esta palavra. Não importa quantas perseguições você tenha sofrido, continue, 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 continue. Pastor, eu não tenho força. O Senhor dará fortaleza para você se levantar e ver a obra que Ele vai realizar através de você, com você, e te esperar na eternidade. Aleluia. Toma por exemplo de perseverança, de constância, de paciência. Eles sofreram,
sofreram por amor a Deus. Sofreram por amor a Deus. Você quer saber se uma mulher te ama? É quando a coisa fica difícil na casa. É quando não tem comida, não tem bebida e muitas vezes não tem nem casa. Se ela continuar ali do seu lado, ela te ama de verdade. Ela te ama de verdade. É quando você não tem nada e ela permanece ali. É o que Tiago está dizendo. Eles sofreram por amor a Deus. Não tinham nada, só perseguições e sofrimento. E mesmo assim, eles estavam ali. Eles estavam ali. Semana tras semana, mês tras mês, lá estavam eles. Abandonados, esquecidos, vivendo em cavernas, como diz Hebreus capítulo 11. Peregrinos, forasteiros, vestidos com peles de animais, mas não desistiam, perseveravam, até o dia que Deus vinha por eles, e muitos deles selaram seus ministérios com o sangue, com a morte, mas não morreram como covardes, não morreram esperneando como covardes, não, morreram como homens e mulheres de Deus, que quando a lança traspassou, o espírito e a alma deles subiram para entrar na eternidade. Perseverança ante a perseguição, muito amor por Deus. Terceiro, muitos profetas tiveram que suportar muitos sofrimentos e tribulações, não somente nas mãos dos incrédulos, mas principalmente nas mãos daqueles que diziam que serviam a Deus. Jeremias tomou uma coça daquela bonita do presidente do templo, era o presidente do campo. Agarrou ele, deu-lhe uma coça e amarrou ele no cepo e deixou lá. E era homem que presidia o templo, que dizia que comungava a mesma fé. Paulo também falou sobre sofrimentos e perseguição entre falsos irmãos, porque aonde está o verdadeiro, o falso também está. Ou você pensa que todos nós somos verdadeiros? Aqui a igreja só tem crente verdadeiro. Esquece, meu amigo. Aqui tem gente de toda a natureza que você possa imaginar, tudo que você possa pensar. Ou todos os obreiros são obreiros verdadeiros? Esquece, meu irmão. Aqui no meio dos obreiros tem gente que é falsa, é mais falsa do que uma nota de 3. Está no meio, mas quando a trombeta soar, os verdadeiros serão levados. Os verdadeiros serão levados. Estes profetas sofreram na mão de gente que dizia servir a Deus. Quando começou as perseguições dos crentes em Roma, tinha muitos crentes que denunciavam o outro. Olha, nesta casa aí tem gente que é cristão. E tinha outros que eram infiltrados no acampamento, que estavam ali só para ver a hora da reunião, a hora de começar o louvor, para poder ir lá e denunciar as autoridades. Nem todos que entram pela porta de um templo adoram o Deus que também é adorado nesse templo. Estes homens sofreram, e o que dói mais não é a pancada externa, não é a perseguição dos de fora, porque de lá você espera mesmo. O que dói mais é o beijo de Judas.
é ser vendido por 30 moedas, é ser abandonado num momento tão necessário. Isso dói na alma. Mas ele dizia que era, dizia. Mas ele confessava, andava com uma... Andava, mas o que aconteceu? Estes homens sofreram. E se você está sendo perseguido por algum crente, porque tem crente que persegue outro. Se você está sendo perseguido, veja o exemplo dos profetas. Ninguém pode fazer você desistir. Trocar de igreja porque você está sendo perseguido, trocar de lugar de adoração porque alguém não vai com a sua fachada, não vai mudar. Lá onde você for vai ter gente que não vai gostar de você. Essa é a realidade da vida. Mas como assim, pastor? Esta é a realidade. Bem-vindo para o mundo real. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aí alguém disse: Senhor, a gente pode arrancar o joio? O Senhor disse: não, não arranca não, deixa aí, deixa crescer junto. Mas Senhor, ele vai ser uma aflição para o trigo. Pois é, eu quero, deixa junto. Quando estivermos fazendo a colheita final, então a gente vai juntar o trigo, recolher nos celeiros, mas o joio a gente vai queimar. A pergunta que não quer calar: sou eu um crente verdadeiro? Sou eu um crente de verdade? Que possamos responder que sim. E muitos deles, quando perseguiam esses profetas, eles pensavam que estavam fazendo um trabalho para Deus. Esse camarada que está profetizando é uma oposição. Eu preciso tampar a boca dele, fazer ele parar de falar. Esse negócio de censura não começou com o STE não, meu amigo. Esse negócio de censura já é lá de muito e muito tempo. Quando se levantava uma voz de Deus, alguém censurava. Lembra o que fizeram com Amós? Vai para a sua terra, coma o teu pão lá, viva lá, profetiza lá. Mas aqui é a cidade do rei. Aqui você não profetiza, aqui você não fala. Censuras. Isso está de todo lado. Isso sem contar que na igreja também tem obreiros que censuram outros. Esses aqui também, obreiros que censuram outros. Porque na congregação tem um sujeito que prega e o povo sente a presença de Deus, o dirigente já fica olhando assim: esse é concorrente, esse é concorrente, esse não posso dar oportunidade para ele, fica aí sentadinho. Ou então quando dá oportunidade para ele, já diz: olha, meu irmão, 2 minutos, viu? Aguinha na colher. E você diz: mas tem isso na igreja, pastor? Bem-vindo, irmão. Essa é a vida real da vida entre nós. Então, nem todo crente vai para o céu, nem todo crente é de Deus, nem todo crente vai para o céu e nem todo crente é de Deus. Aí você diz: não gostei. Eu também não. Mas essa é a verdade da vida. Exemplo dos profetas. Não desistiram de perseverar. Ninguém conseguia deter eles. Censurados, não pode pregar aqui, como aconteceu com João Bunyan. Na igreja organizada você não pode pregar. Ele foi para a esquina, ele foi para os bosques, lá no meio da mata. Lá no meio da mata está ele pregando. Está ele pregando no meio da mata, e sabe o que acontece? O povo começou a ir para lá. Foi o primeiro pregador ao ar livre. O povo apareceram lá para ouvir ele.
os templos aonde a religião oficial, a religião organizada, ficaram jogadas moscas, e lá no meio da mata se ouvia a voz de João Bunyan, gritando e falando da salvação por intermédio de Cristo. Pode tentar censurar, pode tentar fazer aquilo para te calar, porém, uma esquina, um semáforo, um caixote de verdura, você sobe em cima e pode gritar o Evangelho. Ninguém precisa de púlpito para pregar o Evangelho. Precisa de uma boa boca e um coração quente, cheio de unção. Em qualquer esquina é um púlpito que você pode fazer e abrir a tua boca e dizer: o Senhor te ama. Nós vivemos umas brigas de púlpito para ver quem é que fala mais, quem é que fala mais bonito, e esquecemos que Deus não nos chamou para ser concorrentes, Deus nos chamou para jogar no mesmo time. O nosso inimigo não é o meu irmão, não é o que prega, não é o que canta. O nosso inimigo é Satanás e os demônios, mas eles já foram vencidos na cruz do Calvário. A mim e a você foi dada a responsabilidade: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia, glória a Deus. Estes homens, estes profetas, eles nos estimulam a perseverar constantemente, a perseverar, a lutar, a batalhar. Vai ser difícil, pastor? Vai. Vão me perseguir, pastor? Vai te perseguir. E daí? Se te perseguir, você vai estar imitando a Cristo. Se te ferirem, você vai estar imitando a Cristo. Esses dias atrás teve um sujeito que disse que para os cristãos era uma boa vala e uma boa pá. Ou você pensa que o mundo te ama, que o pessoal gosta de você, que dão 2 tapinhas nas suas coisas, maravilha. Esquece, meu irmão. Se o mundo está te amando, te beijando, é porque você já não está com Cristo. Se você está em Cristo, você vai revoltar os demônios que estão nessa gente. Eles vão sentir pavor de você. Eles vão entrar em colapso com a sua presença. Você causa moléstia, você causa desarranjo neles. Se lá na escola, na sala onde você estuda, se não estão te chamando você de aleluia, de crentão ou crentinho, de Bíblia, se não estão dizendo que você é fanático, é porque ainda não descobriram que você é crente. Você é daquela crente oculto, né? Que ninguém sabe. Mas todas as vezes e em todo lugar que souber que você é um crente verdadeiro em Cristo Jesus, um demônio virá para te atormentar. E não vá fugir de lá não, porque Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Dias atrás alguém me disse: pastor, os crentes é um incômodo nessa terra. Eu disse: fique tranquilo, em breve, muito breve, o dono dos crentes vai vir buscar eles. E aí o mundo todo vai ficar para vocês. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos uma missão: perseverar no sofrimento, na angústia, na perseguição, mas anunciar a palavra daquele que vive, daquele que reina e daquele que vem buscar esses crentes abençoados. Persevera. Estes homens morreram. Estes homens morreram, sofreram. E o escritor aos Hebreus disse que eram homens que o mundo não era digno. O que é isso? O escritor está dizendo: eram homens que este mundo aqui que vivemos não é digno de que eles tenham andado por aqui.
O que ele está dizendo, pastor? Que eram pessoas que estavam em um outro nível, em outra dimensão. Que Deus nos ajude, e nos ajude mesmo, a viver todos os dias da nossa vida com perseverança. E quando quisermos falhar, nós possamos olhar para aqueles que padeceram antes de nós. Nós possamos olhar para os profetas que nos falaram a palavra do Senhor. Nós possamos olhar para a vida de um Jeremias, para a vida de um Elias, para a vida de um Amós. Nós possamos olhar para a vida de um Paulo, de um Pedro, e possamos dizer: eles perseveraram, e hoje estão cantando o hino da vitória. A minha vez também vai chegar. Não desista agora, não desista agora, por favor, não desista agora. Pastor, eu não estou aguentando. Vai dando glória, vai pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me força, não tire o problema, mas me dá força. Eu quero vencer, eu quero vencer. O Senhor está contigo nesta batalha. No sofrimento Ele está contigo. Tenha por certo, Ele está contigo, e você não está só. Esses homens nos deixaram o exemplo, e o que devemos fazer com este exemplo, pastor? Imitar estes exemplos, imitar, cada dia, dar um passo. Eu não sou um Elias, mas o mesmo Deus de Elias é o meu Deus. Eu não sou um Jeremias, mas o mesmo Deus de Jeremias é o meu Deus. Eu não sou um Paulo, mas o mesmo Deus de Paulo é o meu Deus. É no individual, não é no coletivo. Não queira as experiências de Paulo para você, porque a dele foi para ele, você tem as suas.